confiante em seu poder, em seu amor. Vou orar e trabalhar, ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar e levá-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Amém. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Vamos cantar o próximo hino, que também fala do serviço ao Senhor nosso Deus. Amém. A serviço do meu Rei. Sou feliz e venturoso, a seus pés em minha alma satisfiz. Em Jesus eu sou feliz, a serviço do meu Rei. Meus talentos eu darei, tenho paz e alegria no serviço do meu Rei. Em Jesus sublime paz eu encontrei, sou feliz e venturoso, e agora em gratidão sempre estarei ao serviço do meu Rei, ao serviço do meu Rei. Meus talentos eu darei, tenho paz e alegria no serviço do meu Rei. Esse grande amor eu hei de proclamar, sou feliz e venturoso, minha vida a Cristo eu quero consagrar, e com Ele sempre andar, a serviço do meu Rei. Meus talentos eu darei, tenho paz e alegria no serviço do meu Rei. Amém? Nós vamos agora nos ajoelhar para buscar a Deus em oração. Vou convidar o irmão Marcelo para fazer essa oração inicial. Obrigado, pastor. Vamos falar com Deus. Pai querido, louvamos o seu santo nome por podermos ter o privilégio de poder estar na tua presença. Amém.
pelos méritos do seu Filho amado Jesus Cristo, que nos deu esperança em seu nome de salvação, sendo justificado por Ele diante da sua santa presença, Senhor, alcançamos o perdão dos nossos pecados e a salvação tão aguardada de nossas almas. Pai querido, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço uma bênção especial sobre cada família que representada. Cada um, Pai querido, que escolheu estar no melhor lugar do mundo, que é estar na tua presença, nesse culto de adoração a ti, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai querido, hoje é um dia de festa aqui na igreja de Marechal Hermes. Temos uma solenidade muito especial que irá acontecer em breve. E te pedimos, Pai querido, as mais ricas bênçãos. Te pedimos, Pai querido, que o Senhor nos abençoe, enviando os seus santos e poderosos anjos para participar deste momento festivo com a sua igreja. Pai querido, também nós teremos um banquete espiritual onde teu servo, nosso querido pastor distrital, terá a grande honra de poder falar em teu nome, Senhor. Que o Senhor o use poderosamente, que o seu Santo Espírito fale através dele, para que a sua palavra, que é vida, ela adentre em nossos corações e faça morada e gere frutos para a eternidade. Dá-nos a sua bênção, perdoe os nossos pecados, é o que eu te peço, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Amém. Vai ter mensagem musical, né? Não, ninguém pediu nada. Quer que separe? Sinal de apelo? Pode cantar duas? Pode. Vamos preparar uma agora, tá certo? Vou fazer uma introdução. Pode ser agora? Vou fazer uma introdução. Você quer? Tá. Tá pronto já? Pode ser. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Bom dia. Queremos agradecer a todos pelas bênçãos da misericórdia de Deus. Amém. Agradecer porque acordamos, respiramos e estamos aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Nós vamos ter uma mensagem musical pela nossa irmã Vitória, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, Senhor. Esse louvor é bem conhecido, inclusive ele está no inário. Então eu peço para os irmãos cantarem junto comigo. Amém. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez nos fez ouvir. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos
qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. pra quem quer viver, Ele é o pão. Amém, Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos fazer mais oração. Querido Pai Celestial, nós louvamos e agradecemos o teu santo nome. Sempre, Nos Senhor. peço, ó Pai, a tua bênção e a tua misericórdia para esse dia, para esse momento. Embora não sendo merecedores, nós clamamos pela tua misericórdia. Amém. Perdoa, Senhor, o que temos falado diante de ti, mas hoje nós viemos buscar, Senhor, o pão da vida. Viemos buscar, Senhor, o lenitivo espiritual, conforto para nossas almas. Amém. Que tu cresça, Senhor. Amém. Que eu diminua. Assim É o que seja. eu te peço e desde já vos agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é ordenados para servir, Oh, ou glória. chamados para servir. Lembra quando você chegou na igreja? Quando você conheceu o Evangelho? Quando você começou a frequentar a igreja? Amém. Você olhava para todas as coisas, para os irmãos sentados na igreja, o tempo foi passando e você foi pedindo alguma coisa para que você pudesse fazer na igreja. Amém. E, de acordo com os talentos, foi distribuído algumas atividades e finalmente alguém chegou para você e te deu alguma coisa para você fazer. Amém. Como você se sentiu bem? Como você se sentiu feliz? Já. Como você se sentiu especial, podendo estar fazendo alguma coisa para Deus? Afinal de contas, você descobriu que existe algo muito mais interessante do que simplesmente vir na igreja e ficar sentado. Verdade. E alguém olhou para você. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, eu era pequeno, eu tinha 9 anos de idade quando eu entrei na igreja adventista. Eu tinha acabado de fazer a primeira comunhão na igreja católica. Minha mãe tinha gastado muito dinheiro comigo, com todas aquelas roupas, aquelas indumentárias para participar. E 8 meses depois eu estava falando para ela que eu ia ser crente, que ia ser adventista sétimo dia. Oh, glória. Minha mãe olhou para mim e disse assim: meu filho, você não sabe o que você quer, afinal de contas. Aí eu disse assim: mamãe, eu quero ser adventista sétimo dia e quero ser batizado. Amém. Ela falou: mas você não já foi batizado? Eu falei: não, mas quando eu fui batizado, eu não sabia do que eu estava fazendo. Eu nem me lembro disso. Eu só lembro que vocês falam para mim. Mas agora não, agora eu quero ser batizado porque eu entendo o porquê que eu preciso ser batizado. Amém. Eu quero ser batizado porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu observava, chegou o dia do batismo, foi uma bênção, e na igreja eu observava o trabalho dos irmãos. Aí tinha uns irmãos lá que eu olhava para eles assim, que eles eram grandão, tudo fortão, usava terno e gravata. Aí eu tinha medo desses irmãos, porque eles eram
Tinha umas caras de bravo, né? Aí eu perguntei, mas quem são esses homens aí? São os anciãos da igreja. Oh, glória. Ele falou, rapaz, então eles são como se fossem os pastores da igreja, né? Ele falou, esses homens aí são as colunas espirituais da igreja, né? Amém. Então, mas tinha uns que eram mais difíceis ainda que os anciãos, né? Eram os diáconos. Os diáconos naquela época, quando eles viam que estava muita conversa dentro da igreja, o diácono chegava e sentava no meio da conversa, né? Podia ser adulto ou criança. Ele sentava do lado e passava aquele rabo de ouro, as irmãs passavam aquele rabo de ouro, mas na época era uma época diferente. As coisas eram mais rigorosas, o contexto com o qual o mundo vivia, o Brasil vivia ainda de uma ditadura militar. Então, querendo ou não, se seguia um padrão mais rigoroso de convivência. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nunca houve um tempo que a igreja mais cresceu do que esse período. Dos anos 80, eu nasci em 74. Também. Eu entrei na igreja em 1984. Ainda peguei o finalzinho de um contexto muito complexo que o Brasil passou, que muitos daqui nós vivemos. Nós vivemos aquela época que teve algumas crises do plano cruzado, que a mãe da gente, Alex, mandava a gente ir para o supermercado. Tinha uma fila que dava a volta no quarteirão só para você comprar um litro de leite, já pensou? E não podia não comprar mais que um litro de leite ou pegar um frango só. Foi um contexto assim muito complexo. Mas eu vou falar para vocês, essa época foi uma das épocas mais legais que nós vivemos. Uma época em que a igreja ela preservava uma integridade doutrinária muito firme. Era uma época que se pregava o Evangelho de uma forma muito ávida. Eu fiquei curioso de conhecer essa igreja, porque as pessoas, quando pregavam o Evangelho, falavam de uma forma como se Jesus fosse voltar no final daquele ano. Amém. Com aquela certeza, com aquela convicção. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esses líderes que pregaram o Evangelho para mim, praticamente todos já descansaram no Senhor. Os que estão vivos ainda, está na faixa aí de 85 anos para cima. Mas eu vou falar uma coisa, eu tive a tristeza por perdê-los, mas a alegria de sepultar homens e mulheres de Deus que descansaram na fé, sem ver a promessa da volta de Jesus se concretizar na vida deles. Mas saber que aquelas pessoas que foram chamadas por Deus para um serviço diferenciado, descansaram no Senhor, na certeza de que um dia vão ressuscitar. Amém. Para encontrar com Jesus quando Jesus voltar. Mas eles pregaram o Evangelho na geração deles. A mensagem do advento a todo mundo da minha geração. Imagina que privilégio Deus nos deu. Pode ser que Jesus volte na nossa geração? Sim. Pode. Eu creio. Mas se ele não voltar na nossa geração, Sim. não tem problema. Se nós descansarmos, nós vamos ressuscitar, porque nós sabemos que o nosso Senhor vive. Amém. Mas eu quero lembrar de algumas questões. Eu, quando tinha 12 anos de idade, aconteceu um fenômeno na igreja. Eu não consegui entender o porquê, mas eu estava sentado na igreja, assistindo o culto, quando de repente foram ver uma tal de ata de comissão. Eu não entendia muitas coisas naquela época. Aí leram a ata da comissão e foram falando o nome dos diáconos. Quando falou o nome do diácono, um dos diáconos que foram falados, o nome foi o meu. Eu fiquei sem entender. Eu falei, mas eu só tenho 12 anos, eu fui chamado para ser diácono. Amém. E ali foi a primeira vez que eu vi, e de lá para cá eu nunca mais vi algo assim. Mas assim, eu fui eleito como diácono, mas não fui ordenado, né? Por umas questões de que o diácono ele precisa evoluir em alguns pontos.
ele precisa ser casado, e algumas outras questões. Sim. Mas foi interessante que ali foi uma iniciação que fez com que eu tivesse uma curiosidade para galgar coisas maiores. Amém. Quando eu fui eleito ancião da igreja, fui chamado para ser ancião da igreja, fui chamado dentro de um contexto muito complexo. Pensa aí, num grupo, não igreja organizada, num grupo organizado, problemático, cheio de dificuldades, cada um querendo fazer o que quer, a maior loucura do mundo. O grupo começou por causa de uma briga que teve numa igreja e a igreja rachou no meio e foi quase a metade da igreja fundar um grupo. E lá nesse grupo as pessoas tinham ideias que muitas vezes eram contrárias ao que o Espírito de Profecia falava, ao que a própria Bíblia falava. Eram pessoas que achavam que tudo podia e que tinha que ser daquele jeito. Aí o que aconteceu que não parava nenhum diretor ali, não parava. E eu tinha sido recentemente ordenado ancião de uma igreja e chegaram para mim e me vieram fazer um convite. Joseph, é o seguinte, nós estamos com um problema, assim, um grupo, tal, e você precisa, e a gente não tem o que fazer, e gostaria de te convidar. Aí eu fui para lá, para ser diretor de um grupo. E quando cheguei lá, vi muita coisa complexa mesmo, né? Por exemplo, um dia desse eu marquei a comissão, aí cheguei lá, na hora da comissão, pessoas que não tinham nada a ver com a comissão participando, dando palpite, opinando. Aí eu comecei a mudar alguns contextos, né? Algumas pessoas gostaram, outras ficaram chateadas, porque acharam que aquilo ali tinha que ser um processo assim diferenciado, uma renovação da igreja. Mas a gente sabe que tudo aquilo que é proposto contra os princípios da igreja, a gente tem que ficar com os olhos bem abertos. Verdade. Porque foi uma inovação, alguém que queria propor algo melhor, algo mais inovador, algo superior, né, ao que Deus estava estabelecendo sobre a terra, e ele terminou trazendo um caos para o universo inteiro, que chamado pecado, que infelizmente veio, obrigado, irmão, que infelizmente veio parar aqui no planeta Terra. Verdade. Mas louvado seja Deus, eu fiquei 2 anos naquele lugar. Sim. E percebi que foi pela misericórdia, foi pelo amor, foi pela paciência, foi pela persistência que nós conseguimos vencer alguns obstáculos ali. Amém. E foi dali, daquele grupo, que eu saí para o seminário de teologia. Depois que eu vestibular, naquela época eu tinha 30 anos, e fui para o vestibular. Fui para a faculdade de teologia do IAM, fiz o curso de teologia e ingressei no ministério. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Por que eu contei essa história? É porque foi através dos serviços que a igreja muitas vezes não dá valor que se formou um pastor. Você sabe quais são as funções mais importantes que existem dentro da igreja? Não que não exista função menos importante do que a outra, mas existe uma hierarquia dentro da igreja. Um dia desse eu estava conversando com o Alex a respeito disso. Existe uma hierarquia dentro da igreja que foi estipulada por Deus. É o pastor, depois do pastor vem os anciãos da igreja e depois vem os diáconos na igreja. Essas funções são funções de ordenação. E para ser ordenado um pastor, um ancião ou um diácono, existe imposição de mão. Amém. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo fala para que nós tenhamos cuidado para que a gente não venha impor a mão precipitadamente sobre uma pessoa, para que ela não possa desenvolver o ministério humano, o ministério aleijado. Porque o trabalho de um pastor tem peso celestial sobre a vida dele, sobre a família dele. O trabalho de um ancião também tem um peso muito forte, é uma responsabilidade muito grande. Ele tem que ser um exemplo tanto para os de fora quanto para os de dentro de casa. E o diácono não tem diferença nenhuma. As atribuições são diferentes, mas o peso da responsabilidade dessas funções
é a mesma. Eu me lembro que quando eu estava para ser ordenado pastor, porque o pastor ele demora 8 anos para se formar. A formação do pastor demora 8 anos. Então são 4 anos de seminário. Quando ele sai do seminário, ele vai para a igreja e passa por mais um estágio probatório de 4 anos. Ele passa 2 anos num distrito, mais 2 anos no segundo distrito, e aí é ordenado. E quem diz que o pastor está apto ou não para a ordenação são 2 grupos de pessoas. Primeiro, é a igreja. Segundo, é a família dele. A administração da igreja, ela vai trabalhar com o feedback que a igreja passa para ela. De 2 em 2 anos, quando ele sai do distrito, é feita uma avaliação. E de vez em quando sempre tem, porque, por exemplo, aqui não teve nenhum pastor aspirante nesses últimos anos, né? Acredito que não, né? Mas com certeza que se tivesse algum pastor aspirante aqui, com certeza o irmão Alex receberia uma ligação. E o irmão Alex não ia passar isso para ninguém, porque isso é uma coisa assim, muito sigilosa. Sim. O que ia acontecer é que talvez o irmão Alex ia chamar o outro ancião para conversar a respeito, para dar um feedback. Mas até hoje eu nunca vi que nenhum aspirante recebeu um feedback negativo. Porque geralmente quando se ingressa no ministério, se ingressa com muita força, com muita paixão pelo ministério, que é uma paixão que a gente espera que vá até o final. Amém. Até o momento que ele seja jubilado. E eu me lembro que eu recebi uma ligação do Ministerial da União. Ele esteve lá em casa, quando faltava 3 meses para eu ser ordenado pastor. As datas estavam para ser marcadas e só podia ser marcada a data da ordenação depois do último processo, que era uma visita com a minha esposa. E simplesmente a minha esposa eu fui convidado a me retirar da sala. E a minha esposa participou de um momento ali junto com o Ministerial da União, mas a esposa do presidente e mais um ministerial da associação. E ali conversaram com a minha esposa e foi feita várias perguntas, mas uma das perguntas mais contundentes para que aquilo acontecesse foi: a senhora recomenda o seu marido ao ministério? Você acha que ele está apto a exercer essa função de pastor? Como marido, como líder de igreja, como pai? A minha esposa, ela me respondeu sem titubear. Ela disse sim, eu recomendo meu marido para ser o ministro do Evangelho. E perguntou outras coisas ali, mas foi a única coisa que a minha esposa falou que estava autorizada a me falar, que até hoje ela não me conta tudo, né, que foi o que aconteceu ali. Né? E eu me lembro que no passado, quando nós íamos ordenar um ancião da igreja ou um diácono na igreja, o nome daquele diácono era passado, o do ancião era passado ali na comissão, e se ele estivesse presente na comissão, ele ia pedir para que ele se retirasse naquele momento, ou a gente pediria para que ele nem viesse para a comissão naquele dia, porque a gente ia passar o momento, não falar da vida dele, mas saber o feedback dos irmãos, o que os irmãos acham, como é que é a postura do irmão dentro da igreja, se ele é uma pessoa de fato verdadeira, cumpridora dos deveres, se é uma pessoa que lá fora tem dado um bom testemunho, uma pessoa que cumpre suas obrigações, que paga suas contas, que tem um nome limpo em todos os aspectos. Tudo isso era questionado no momento. Então, depois a igreja dava o aval para que se aquele rapaz, se aquele homem, ele seria ordenado um ancião de igreja ou um diácono da igreja, porque são funções de pastoreio. Eu não pastoreio a igreja sozinho. Eu pastoreio a igreja junto com os anciãos e com os diáconos. Se eu perguntar aqui quem são os pastores da igreja, se alguém perguntar a vocês quem são os pastores da igreja,
vocês podem falar sem menor dúvida no coração. Você pode falar, os pastores da igreja é o pastor Joseph, o irmão Alex e o irmão Marcelo. Eles são. E mais os diáconos que trabalham com eles, sendo seus auxiliares. Porque eu falo para vocês, numa situação de necessidade, qualquer um dos anciãos, eles estão habilitados a orientar, a aconselhar, a chamar para conversar, para direcionar, para colocar no caminho. Eu apenas estudei um pouco mais do que os irmãos, mas eu recebi uma ordenação que me possibilita conduzir essa igreja, e essa ordenação também foi transferida aos anciãos e aos diáconos também, que cuidam da igreja de Deus como uma joia preciosa. Amém. Eu costumo dizer que isso daqui não é um prédio, mas sim uma caixinha com joias preciosas, porque vocês são as joias preciosas. Amém. É a herança do Senhor, que Jesus nos concedeu para que nós pudéssemos nos cuidar. Uma vez eu conheci um rapaz que tinha uma vontade tão grande de ser ancião e chegou até a me pedir para ser ancião. Aí eu olhei para ele e falei: meu filho, você sabe o que você está me pedindo? Você está preparado para receber ligação de madrugada? Você está preparado para receber uma ligação e sair desesperado para separar a briga do marido e mulher? Você está preparado para enfrentar questões espirituais dentro da igreja? Verdade. Está preparado para tomar decisões difíceis, mesmo com o teu coração pesado? Eu acho que talvez não. Eu creio que você precisa amadurecer um pouco mais, para que você possa almejar essa função. E os diáconos em si? Vamos ver qual o principal trabalho do diácono? Você acha que o principal trabalho do diácono é só servir Santa Ceia? Que se bem que Santa Ceia, o lava-pés, é um serviço santo. Amém. Hoje nós vamos ordenar um diácono aqui, e esse diácono que vai ser ordenado, ele está sendo separado para um serviço santo. Amém. Ele foi indicado pela comissão, foi avaliado, e o nome dele foi aprovado. Amém. Na igreja. Então nós hoje vamos levantar as mãos para que Deus possa, através de instrumentalidades humanas, que apesar de somos fracos, falhos e pecadores, vai transferir para ele autoridade para que ele possa exercer essa função. Amém. Então vamos ver. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6. Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas? Eles estavam aqui, irmãos, sobrecarregados de tarefas, de atividades, não é? Deixa eu fazer mais ou menos uma analogia aqui para que possamos entender. Imagina um dia chega aqui a igreja, o culto chegou aqui o irmão Marcelo e o irmão Alex, com as demandas que eles precisam resolver no dia a dia da igreja. E de repente surge uma dificuldade. Entrou um cachorro aí na igreja, ninguém viu, foi lá no pátio lá atrás e sujou. Aí imagina que o irmão Alex e o irmão Marcelo, passando a lição da escola sabatina, eles pararem de passar a lição da escola sabatina para limpar o pátio ali atrás. Vocês acham isso justo? Respondam. Sim ou não? Não. Por que não é justo? Porque atrapalhou o quê? O andamento da pregação da palavra de Deus. Não que eles não possam fazer,
Eu já cheguei na igreja muitas vezes e peguei a vassoura e varri, velho. Amém. Passei, já cheguei cedo na igreja, os bancos estavam cheios de poeira, eu pedi um pano lá e limpei os bancos da igreja. Qual o problema? Isso não me fez menos pastor nem mais pastor. Verdade. Mas o que isso significa? É que devem existir auxiliares pastorais, coadjuvantes, de olho em determinadas situações, para que eles possam dar suporte aos anciãos da igreja, aos presbíteros da igreja. E é para isso que o diácono é chamado, para poder aliviar o máximo possível as responsabilidades físicas dos anciãos, para que eles tenham mais tempo de pregar a palavra. Imagina, olha só que privilégio, dar um suporte para que os anciãos possam exercer o trabalho deles na igreja. Amém. A mesma coisa os anciãos fazem com o pastor. Imagina se toda demanda que a igreja tivesse fosse direto para o pastor. Eu enlouqueceria. Nós não suportaríamos. Todas as demandas chegam para os anciãos resolvem tudo que precisa ser resolvido. E só levam para o pastor algo quando eles entendem que aquilo ali é muito complexo para a resolução deles. Não que eles não tenham capacidade de resolver, mas eles são pessoas inteligentes, eles sabem que existem coisas complexas, coisas que podem gerar algumas dificuldades difíceis. Então, quando existe mais de uma cabeça empenhada na resolução de um problema, as coisas podem fluir de uma forma melhor e mais inteligente. Amém. Então, foi para isso que os diáconos foram chamados, para que os presbíteros, para que os anciãos pudessem ter mais tempo de pregar a palavra, de cuidar das demandas mais complexas da igreja. O diácono foi chamado para dar suporte físico e também espiritual aos presbíteros da igreja e aos pastores da igreja. Agora, no versículo 3, diz assim: mas, irmãos, versículo 2, né? Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas? Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Ou seja, eu não sei se eu enlouqueci ou se eu não estou enxergando direito. Eu não li aqui que é para escolher pessoas que não têm o que fazer, que estão desocupadas na igreja, para fazer um serviço qualquer. É isso que está escrito aqui? Não. O que está escrito aqui? Sim. Homens de Boa reputação. cheios do Espírito. e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, ou seja, os anciãos da igreja, os pastores, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito, de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, quando nós olharmos para um dia de atividade na igreja, um diácono correndo de um lado para o outro, providenciando todas as coisas necessárias para acontecer um evento dentro da igreja. Ou quando você vê um diácono na igreja que vem com todo carinho até você e pede para que você se comporte, para que você mantenha referência, ou orientando os nossos próprios filhos, que às vezes são crianças, a gente sabe que é difícil a gente conter as crianças correndo ali atrás
e estão gritando lá atrás, e o barulho está interferindo aqui dentro da igreja, não fiquem com raiva dos diáconos. Se eles forem lá e com carinho pedindo para que as crianças entrem, para que as crianças possam ficar com seus pais, porque eles foram chamados para isso. Amém. Se você quer ficar com raiva, fique com raiva de Deus. Porque foi Deus que instituiu desta forma. Eles são chamados para servir. Amém. E a gente tem que respeitar, ter em máxima estima o trabalho desses homens e dessas mulheres. Eu me lembro que no momento de fazer Santa Ceia, eu já vi uma diaconisa que durante aquela semana eles se consagravam de uma forma diferente, jejuavam para participar da Santa Ceia. Era algo assim bem interessante. Inclusive a irmã diaconisa que fazia os emblemas, né, que fazia o pão, ela simplesmente não chegava e colocava dentro de uma vasilha uma medida de flor de farinha com azeite e sal e fazia o pão. Não, ela fazia aquilo com louvores, com oração, um espírito de responsabilidade diante de Deus. Amém. Porque são ordenanças que é um serviço santo. E eles foram escolhidos para um serviço santo, irmãos. Os diáconos. Aqui, quantos diáconos nós temos aqui ordenados aqui? O Rafael, o José. Virgínia, você não é diaconisa, não? Ordenada, não? Certo? Ou seja, é ordenado. Então, também irmã ordenada. Então, vocês foram chamados para um serviço santo. Amém. E a igreja deve considerar vocês com a máxima estima pelo trabalho que vocês fazem. Amém, E Senhor. a todos não estou falando somente da igreja em si, mas do pastor, dos anciãos, porque o trabalho que vocês fazem é um serviço ancião também, né? Então, olha, queridos, o reino de Deus, nós somos chamados para servir. E Deus, Ele consagra homens. Vai consagrar um homem hoje que foi chamado para servir. Amém. O reino de Deus, a grandeza não é medida pela autoridade que se possui, mas pela disposição de servir. Amém. Jesus, ele declarou: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10:45. O diaconato, ele nasce exatamente desse Espírito de Cristo. O diácono é chamado para servir. Em Atos 6, a igreja crescia rapidamente e surgiram necessidades práticas que precisavam ser atendidas. E os apóstolos escolheram homens para cuidar dessas demandas. Amém. Observe que o primeiro requisito não foi capacidade administrativa, mas caráter espiritual. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Atos 6:3. O diaconato não é um cargo, é um ministério de serviço. A igreja precisa de homens que tenham mãos dispostas a trabalhar e joelhos dispostos a orar. Amém. Eu me lembro, uma vez eu estava conversando com um rapaz e ele estava comentando do vizinho. Ele disse assim: aquele homem, por onde ele passa, honestidade, retidão, verdade, sai caindo pelos bolsos do paletó e da calça que ele veste. Amém. Olha só que coisa. Um testemunho que um vizinho dá a respeito de alguém. Imagina você ser um ancião, um diácono na igreja, e os vizinhos têm um testemunho de você, de caloteiro, de que tem gatonete em casa, de que faz gato de água e gato de luz. Vocês entendem que a responsabilidade vai além dos muros da igreja? Vai além das dependências da igreja? Vocês estão entendendo porque não é qualquer um que pode ser chamado para ser ancião e para ser diácono? Quanto mais pastor. O diácono deve ser aprovado dentro de casa. Paulo ensina:
Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem seus filhos e suas próprias casas. Antes de servir a igreja, o homem precisa demonstrar fidelidade e responsabilidade dentro de casa. O primeiro campo ministerial de um diácono não é o templo, é a sua casa. Quem não serve bem sua família terá dificuldades para servir bem na igreja. Se hoje eu perguntasse para a esposa do diácono que será ordenado hoje, você recomenda? Já foi recomendado, né? Já foi bem recomendado. Porque se ela tivesse me procurado e falado assim, pastor, eu não recomendo, eu não ia ordenar. Já aconteceu uma vez. Uma pessoa foi indicada pela igreja, pela comissão da igreja, para ser anciã da igreja. E na hora que a gente foi ler na nave da igreja, a esposa dele levantou e fez assim, eu tenho uma observação. E ela falou assim, eu não recomendo meu marido para ser ancião da igreja. E se vocês quiserem saber o motivo, pastor, ancião, os anciãos que estavam ali na igreja, vocês vão na minha casa, vocês vão saber os motivos. E depois nós descobrimos o porquê, né? E realmente não podia. Um homem que compra e não paga, que tem fama de caloteiro no bairro, como que ele poderia ser um ancião da igreja? E eu fiquei pasmado com a moral, com a raça dessa mulher. E chegou e contou para o marido. E eu perguntei, irmão, mas por que você está falando isso, irmão? Podia ter me chamado antes para poder conversar sobre isso e tal, tentar. Ela disse, pastor, não, é complexo, pastor. Eu já conversei milhões de vezes com ele para ele mudar essa postura. E como ele não está mudando essa postura, eu não podia deixar que a igreja sofresse com alguém que age dessa forma. Porque esses tipos de pecado, eles ficam escondidos, mas de Deus ninguém esconde nada. Se não há confissão, arrependimento e abandono do pecado, a consequência cai diretamente nas costas da igreja. Quem não serve bem a família, dificilmente vai servir bem na igreja. O ministério do diaconato conta com o apoio da esposa. Paulo também menciona, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis. O ministério diaconal nunca é exercido de forma isolada. Quando Deus chama um homem para servir, toda a família é impactada por esse chamado. E por isso, nesta cerimônia, reconhecemos também a importância das esposas que apoiam, incentivam, oram e caminham ao lado dos seus maridos. Não significa que as esposas recebam a mesma ordenação, não é isso. Mas a sua aprovação, parceria e testemunho fortalecem o ministério do esposo. Amém. Imagina uma esposa ficar implicando com o marido. Todo dia de Santa Ceia começa a implicância com o marido. Pronto, quando tem Santa Ceia em casa, tu és o primeiro que chega na igreja e o último que sai. Isso é verdade ou não é? É. Se não está acontecendo isso, o diácono não está exercendo o trabalho diaconal como tem que ser. E é para isso que Deus chamou. Hoje de manhã, quando cheguei, dei um abraço na Alex, falei, Alex, senti tua falta lá no CAGE, sua e do Marcelo. O Alex olhou para mim e falou assim, pastor, me perdoe, mas só que o corpo não aguentou, a carcaça não aguentou. Sabe por que a carcaça não aguentou, irmão? Porque quando tu chega na igreja, a igreja já está aberta. Entendeu? Quando tu chega na igreja, a igreja já está limpa. Está tudo organizado. Olha, os anciãos, diáconos e diretores de escola sabatina são os primeiros a chegar na igreja. Tem que chegar às 8h30 da manhã, que faça chuva ou sol, tem que estar na igreja para abrir a igreja. Isso é verdade. E às vezes, não é fácil. Por exemplo, se um dia eu chegar atrasado, assim, num domingo de manhã, vocês me perdoem, porque de repente a carcaça não aguentou. Ontem eu cheguei
Cheguei em casa, ontem eu e minha esposa estávamos completando 30 anos de casado. Ô, glória. E a gente teve que conversar um pouquinho, né? Então eu fui dormir depois da noite. Mas graças a Deus eu consegui chegar, né? Amém. Mas já aconteceu de eu chegar exausto e as pessoas olharem no meu rosto e verem nitidamente a marca do cansaço de uma semana inteira. Eu tenho um dia de folga, que é a segunda-feira. Quando eu consigo tirar, mais quando eu consigo tirar a folga. Aí eu fico pensando, às vezes, eu fico olhando pelos meus anciãos, pelos meus diáconos, né? Porque eles trabalham durante a semana toda e chegam aqui na igreja. Quando eu chego na igreja, já estão todos eles aqui. Amém. Me recebem com um sorriso na face. Amém. Todos eles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro pelos meus anciãos. Irmãos, Amém. Um diácono forte geralmente possui ao seu lado uma esposa que compreendeu a importância do chamado de Deus. Amém. Você compreendeu a importância do chamado de Deus sobre isso? Amém. Aí, né? Olha só, irmãos, eu quero finalizar contando uma ilustração para você da história. Conta-se que durante a construção de uma grande ponte, todos admiravam o engenheiro responsável pela obra. Mas certa vez perguntaram ao engenheiro qual era a peça mais importante daquela estrutura. E muitos esperavam que ele apontasse os pilares gigantes, os cabos principais. Porém, ele respondeu: as partes mais importantes desta ponte são os pequenos parafusos escondidos. Ninguém os vê, mas se eles falharem, toda a estrutura ficará comprometida. Vamos dar uma paradinha rapidinho aqui. Você chega na igreja, um dia de Santa Ceia, você vê uma mesa aqui posta, muito bonita, muito organizada, a igreja linda, impecável. Mas muitas vezes você não sabe que alguém acordou 5 horas da manhã para fazer aquilo. Os diáconos são os pequenos parafusos que estão ali no lugar certo. E com a falta deles, toda a estrutura pode ser comprometida. São os pequenos, guarda no coração de vocês, guarda na mente. São os pequenos parafusos escondidos. Ninguém os vê, mas se eles falharem, toda a estrutura ficará comprometida. Então, Alexandre, lembre-se que você é um desses pequenos parafusos. Amém. Pense 2 vezes antes de faltar. Pense 2 vezes antes de cancelar um compromisso. Porque Deus vai cobrar de você. Muitas vezes o diácono trabalha nos bastidores, sem elogios, sem reconhecimento público. E ao seu lado, frequentemente, está uma esposa que também serve silenciosamente. Amém. Só o fato da sua esposa entender o teu trabalho, ela não reclamar, ela te apoiar, é a maior de todas as recompensas, depois da profissão de Deus. Amém. Poucos percebem seu esforço, suas orações e seus sacrifícios, mas Deus vê. Aquilo que os homens não observam, o Senhor honra. E aqui, irmãos, eu quero falar o seguinte: a verdadeira responsabilidade dos diáconos, dos que pastoreiam a igreja, é liderar sem exercer domínio, porém servir com amor, cuidado e principalmente sendo um exemplo. Amém. Um exemplo, começar dentro de casa. Vocês se lembram de Naamã? Já ouviram falar da história de Naamã? Na história de Naamã está escrito assim, que ele era um herói de guerra lá fora, mas dentro de casa ele era um Leproso. Fala alto para todo mundo ver, Marcelo. Leproso.
Adianta você ser um herói lá fora e ser um leproso dentro de casa? Seus filhos olhar para você assim e dizer assim: meu pai, eu queria morar na igreja porque meu pai aqui é um santo. Minha mãe aqui é uma rainha, uma princesa. Com tanta educação que eu fico assim parado. A gente não pode ter sofrido assim do menino na mãe. Ser um herói lá na rua, para todo mundo eu sou o melhor. Mas dentro de casa eu sou um leproso. Nós temos que, principalmente, ser um exemplo dentro de casa. Amém. Que isso vai reverberar imediatamente dentro da igreja. Assim seja. Eu continuo dizendo, hoje a igreja não apenas ordena diáconos, ela reconhece homens que decidiram seguir o exemplo de Cristo no serviço. Reconhece também famílias que se dispõem a caminhar junto nessa missão. Aos diáconos que serão ordenados, sirvam com humildade, com fidelidade, com amor, e lembrando sempre que Cristo é o maior exemplo de serviço. Ao concluir esta cerimônia, lembremos que o verdadeiro valor do diaconato não está no título recebido hoje, mas na fidelidade que este ministério será exercido a partir de agora. Que esse diácono sirva com humildade, amor, dedicação, que a sua esposa e família e a igreja sejam fortalecidos pela decisão dessa atribuição que você aceitou. Amém. E que Deus abençoe cada lar aqui representado e faça destes servos instrumentos de graça, humildade e dedicação para a sua igreja hoje e sempre. Amém. Esse é o meu pedido, é o meu desejo, porque mais carinho e amor no coração eu desejo a esta igreja e aos diáconos dessa igreja. Amém, Senhor. Quero convidar o irmão Alexandre aqui na frente. Irmão Alexandre, não venha sozinho. Eu quero que a sua esposa traga você aqui. Como um sinal de que ela aprova o teu ministério. Não venha pelo canto, não, venha pelo meio. Amém. Venha pelo meio. Amém, Senhor. Alexandre Júnior, venha junto com seu pai e sua tia. As filhas também tragam. Amém, Senhor. Eu quero que vocês tragam o pai de vocês, o marido de vocês. Espera só um pouquinho, que o Júnior está vindo ainda. Pode vir. Eles vão trazer ele, o pai, aqui. E o fato de ele estar trazendo o pai aqui, isso para mim já é a prova mais forte, mais contundente, de que dentro de casa ele é aprovado. Amém. Dentro de casa. Aqui, a esposa, os filhos, a mãe, me perdoe, eu esqueci da mamãe. Esse homem aqui, ele é o que é por causa do que essa mãe fez. Um puxão de orelha, esse irmão já levou uma enxinelada. Não, nunca precisou? Olha só que coisa legal. Né? Vou começar o nome, irmão? Maria de Lourdes. Olha, irmã Maria. A mesma coisa que a senhora acabou de falar para mim, ele falou desse menino aqui para mim. Ele disse assim: olha, pastor, eu tenho um orgulho desse menino, que nunca me deu trabalho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E ama essas meninas, essas filhas, ama mais do que a ele mesmo. Né? Oh, glória. Ele sabe quanto ele ama essas meninas, entendeu? E que faria também falar para essa esposa, né? Que é um suporte dele. Quando ele chega cansado do trabalho e olha para o rosto dessa mulher e esquece todos os problemas dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, tire uma foto desse momento aqui, importante. Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, deixa eu só agora. Vai pra cá. 1, 2, 3. Oh, glória. Vai tirar o céu também? Vai lá. Ok? Foi não? Depois você pega a tua vitória, irmão, para você.
Então eu quero agradecer a família por ter vindo aqui, louvar seja o nome do Senhor. Agora eu peço que vocês sentem nesse primeiro banco aqui. E agora eu quero chamar os pastores dessa igreja. Irmão Alex e irmão Marcelo. Amém. Irmão Marcelo e irmão Alex com certeza já passaram por essa fase aí de diácono, serviram como diáconos e no futuro próximo à igreja entenderam que eles deveriam se tornar pastores locais, né? Anciãos da igreja, presbíteros da igreja. E hoje eles vão junto comigo aqui ordenar o nosso irmão Alexandre como diácono da igreja de Marechal. Amém. Amém. A igreja fica em reverência enquanto nós nos ajoelhamos aqui. Isso, vamos cercar ele. Fica no meio, Alexandre. Fica no meio, exatamente. Vamos ficar um pouquinho, isso. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que nos céus estás. Amém. Bendito seja teu santo nome. Senhor, a família aprovou esse homem, a igreja aprovou esse homem, mas eu sei que tu também, Senhor, aprovou. Então, Senhor, como ministros escolhidos por ti, nós levantamos as mãos sobre o nosso irmão Alexandre. Amém. E pedimos que tu desça sobre ele a unção do céu. Amém. Para que ele possa exercer essa função de forma especial, com amor, com carinho, com dedicação, para que ele possa, Senhor, fazer um trabalho digno de honra dentro da tua igreja. Amém. Ó Pai querido, mas que o maior trabalho que ele possa executar possa também transcender as paredes desta igreja. Amém. E ser um testemunho poderoso e forte lá fora, na comunidade e principalmente dentro da sua casa. Amém. Com a sua esposa e com os seus filhos. Entrega ao Senhor a vida dele nas tuas mãos. Peço que tu abençoe toda a família dele, esposa, filhos, a mãe dele que está aqui também. Que as bênçãos de Jesus sejam sobre a vida dele sempre. Amém. Que o Espírito do Senhor esteja sobre ele. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Receba um abraço dos anciãos da igreja. A partir de hoje, se tiver gente conversando, você pode sentar no meio, viu? Se tiver gente conversando na hora do culto, você pode sentar no meio. Cadê seu certificado para tirar foto com eles? Sim, cadê o certificado? Nós estamos dando para ele, a igreja de Marechal Hermes está dando para ele um certificado de ordenação. Para que serve esse certificado? Não é para o currículo dele, não. É para ele ter uma lembrança, uma recordação desse momento, lembrar da época, qual foi o pastor que ordenou ele como diácono. Amém. Não é? E qual foi a igreja que aconteceu. Então, eu queria dividir esse momento aqui com os dois pastores locais. Amém. Que entreguem para o irmão Alexandre esse certificado. Que o Senhor te abençoe. Obrigado. Tirar uma foto aqui. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino Eis-nos Prontos para finalizar este momento aqui. Eis-nos prontos.
erguemos nossa voz, sim, estes prontos, Senhor, somos teus, nós vamos ser leais, ó Jesus, vem ajudar-nos a olhar para os céus e a sermos teus, de paz, amor e luz. Em breve, quando ao mundo nosso Mestre regressar, nós diremos: estes prontos para irmos para o lar. Sim, estes prontos, Senhor, somos teus, nós vamos ser leais, ó Jesus, vem ajudar-nos a olhar para os céus e a sermos teus, de paz, amor e Antes de nós finalizarmos com oração, eu quero convidar o grupo de lavadores que vem aqui na frente. Exército de Josué. Amém. Vem aqui na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, Alex, isso aqui é o apoio, né? Amém. O Alex, ele além de diácono da igreja agora, ordenado, devidamente ordenado para exercer as funções aqui na igreja, também é diretor do Frente Gravador. Jéssica, aqui do lado do seu esposo. Sandra, Amém. Junta. Vem um pouco mais de pra cá. Daisy, foi. Amém. Ok, bom, pode chegar perto aí, mamãe. Fica aqui, gente, não sai agora não. Pode ficar junto aqui. Vem cá, fica aqui junto do filhão aqui. Tá bom? Jéssica, eu quero te convidar para fazer essa oração final. Amém. oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, nessa bendita hora, Senhor, nós louvamos e agradecemos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Amém. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, mesmo sendo seres imperfeitos, cheios de pecados. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de Te servir. Por favor, Senhor, nessa bendita hora, nós pedimos a Ti bênçãos sem medida sobre a vida do Alex, Amém. sobre a vida da Tua igreja, sobre o orfanato, sobre o diaconato, sobre os membros, sobre a vida do pastor, dos clubes de aventureiros e desbravadores. Amém. Que o Senhor possa estender Sua mão poderosa sobre cada um de nós. Que desde o pequeno, Senhor, até o mais idoso possa ser verdadeiros instrumentos em espírito e verdade do Teu Evangelho. Amém. Por favor, Senhor, esteja conosco, nos capacite e nos renova, Senhor, a cada manhã, para que possamos ser, Senhor, um coração bem limpinho, cheio de amor, e assim representar lá fora o verdadeiro Evangelho, ser verdadeiros embaixadores do céu, poder falar lá fora, transmitir a luz da Tua verdade. Por favor, Senhor, estenda Tua mão poderosa sobre nós e desde já dedicamos as nossas vidas, os nossos ministérios, o nosso coração, a nossa família em Tuas mãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos fazer diferente. Então, Alex, por favor, vai lá para a porta para você receber um abraço de cada membro aqui da igreja. Apresente as suas mãos para Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e as santas e benditas consolações do Espírito estejam convosco, hoje e eternamente. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. O Alex está lá para receber um abraço de cada um de vocês. Amém. Que bênção. Oh, glória.
Deus é bom.